O senador Rogério Marinho chorou ao falar dos presos do 8 de janeiro. Ontem, no início de seu discurso na audiência da Comissão de Segurança Pública, o parlamentar se emocionou e foi consolado pelo pai, o ex-senador Valério Djalma Cavalcante. Obrigado, senador Girão. Obrigado pelas palavras generosas que Vossa Excelência profere nesse momento. Eu até peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador. Vale lembrar que a audiência realizada ontem foi solicitada pelos senadores Eduardo Girão e Jorge Seife e contou com a participação de integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Alexandre. Pois é, estava lá a Gabriela Fernanda Ritter, cujo pai está preso desde 9 de janeiro. Qual é a culpa? O que foi que ele fez, né? Alguma coisa que não estivesse protegida pelos direitos e garantias individuais, lá no inciso 4º, é livre a expressão do pensamento vedado ao anonimato, lá no, acho que é 16, é garantido o direito de reunião pacífica sem armas, né? Se ele não quebrou nada dentro do Palácio, dentro do Congresso, dentro do Supremo, onde é que está a prova de que ele vandalizou alguma coisa? Mas não é só o pai dele, é de chorar. O Rogério Marinho chorou, talvez lembrando do avô dele, que o avô dele lutou por liberdades, por democracia. Eu conheci o avô dele, o senador Djalma Marinho. Eu lembro de um episódio que ele estava usando meias de cores diferentes e alguém falou para ele, ele disse: meu filho, o que vale é o que está na cabeça e não nos pés. Não? Talvez ele esteja pensando no avô, e ele está fazendo jus a essa genética do avô, se emocionou ao pensar nas pessoas que estão presas no presídio feminino, no presídio masculino. Se fossem traficantes, talvez já estivessem com habeas corpus, né? Mas não foi concedido habeas corpus. Teve gente que está voltando para casa no desespero, se encontrando com os filhos que não veem essas pessoas. Eu gostaria de lembrar de um trecho do discurso dele, né? Estamos vivendo a relativização da democracia, relativização da inviolabilidade dos mandatos, da Constituição, dos direitos humanos, da ordem jurídica, dos valores. Vivemos uma política de cancelamento das pessoas que ousam desafiar o que está acontecendo e temos presos políticos. É uma tristeza, é vontade de chorar mesmo, de saber disso, que isso está acontecendo no nosso país, né? Mas não basta chorar, nós temos que exercer a cidadania, e a Constituição nos aconselha, né? Nos lembra que todo o poder emana do povo, e essas pessoas que ocupam cargos no Estado brasileiro, nos 3 poderes, são servidores do povo, de onde vem a origem do poder, né? E são servidores e escravos da Constituição. Se estão se rebelando contra a Constituição, é uma questão do Senado. E eu vi que o presidente do Senado, pelo menos, me surpreendeu, até Rodrigo Pacheco fez uma declaração dizendo que o ministro Barroso deveria refletir sobre suas palavras, né? Ele disse que foi inoportuna, inadequada e infeliz, né? Então é isso que nós temos nesse momento. Eu nunca vi nada igual. Eu repito aqui, eu nasci em 1940. Nunca vi nada igual em relação à Suprema Corte desse país. E olha que eu venho acompanhando a Suprema Corte de perto, aqui em Brasília, há quase 50 anos.
E o deputado Marcel Van Hatten também esteve presente nessa audiência realizada ontem e se manifestou nas redes sociais. Ele disse o seguinte, abre aspas, é vexatório o silêncio da esquerda, que sempre disse defender os direitos humanos, mas se cala sobre os presos do 8 de janeiro. É inadmissível que pessoas estejam presas há mais de 6 meses sem que o Estado tenha produzido provas contra elas. A justiça deve ser feita sempre dentro da lei. O que estamos presenciando hoje no país é injustificável. Isso só existe em ditadura. O Brasil hoje vive um estado de exceção. Fecha aspas. Ana. Paula, o deputado Marcel Van Hatten vem sendo uma voz muito importante para a nossa política. Uma voz muito honesta e principalmente muito corajosa. Nós estamos precisando de homens de coragem como o Marcel Van Hatten. Aí na nota dele ele fala, ele cita onde está a esquerda, que sempre defende, diz pelo menos que defende os direitos humanos, o desencarceramento. Mas eu vou além, Paula. Eu pergunto, onde estão alguns conservadores? Onde estão alguns liberais? Vocês são conservadores de Araque, porque vocês não gostavam do Bolsonaro, então porque vocês não gostavam do Bolsonaro, foi tudo bem ver a prisão inconstitucional do deputado Daniel Silveira, ou do Anderson Torres, ou de centenas e centenas de pessoas sem o devido processo legal, prisões ordenadas pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma corte que resguarda ali apenas as pessoas com foro privilegiado, e o que esses cidadãos comuns estão fazendo sob a tutela do Supremo Tribunal Federal? Mas são bolsonaristas, então não tem problema. Vocês são liberais de Araque, vocês não estão preocupados com princípios, com leis, com a nossa Constituição. Assim como a esquerda, vocês que permanecem em silêncio, conservadores e liberais de Araque, contra essas inconstitucionalidades, vocês também têm um projeto de poder de vocês. Vocês querem vender cursos, vocês querem uma direita limpinha, puro sangue, vocês querem o Edmund Burke no Brasil. Nunca tivemos Edmund Burke, nunca tivemos Reagan, Thatcher, Churchill. Nós temos a inspiração deles, mas nós nunca tivemos o começo, o protótipo de uma direita que, com todos os seus defeitos, teve uma agenda virtuosa nos últimos 4 anos, que pediu apenas o respeito à Constituição, que deve ser o único norte de uma sociedade, de uma nação livre e de uma democracia saudável. Portanto, a pergunta do deputado Marcel Van Hatten, onde está a esquerda, eu estendo para a parte da direita. Você pode discordar do governo do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Tarcísio, de quem quer que seja que você não gosta por qualquer atitude ou fala que essa pessoa tenha tido no passado. Mas isso que está acontecendo, esse império dos homens e não das leis, isso vai contra qualquer princípio e qualquer pilar do liberalismo ou do conservadorismo. E esse silêncio é igualmente abjeto, assim como o silêncio da esquerda, esse silêncio de conservadores e liberais, que também ajudaram a demonizar um governo com uma agenda virtuosa, esse silêncio também fala muito sobre vocês. Ainda durante essa audiência, Rogério Marinho endossou as críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso por sua fala durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes na última quarta-feira. Aliás, hoje nós amanhecemos com a notícia de que o ministro do STF, o Barroso, que será presidente daquele poder, vai a um evento político, faz um discurso político e afirma que ele, ou nós, aqueles que ali estavam e ele junto, haviam derrotado um espectro ideológico. Mas o pior não foi a fala, foi a nota que foi emitida para justificar a fala. E na nota se diz que
condição individual ou pessoal não pode ser confundida com a institucional. Ora, quem guarda a Constituição brasileira, atenta contra ela no sentido de que a magistratura não pode ter ação política partidária, é necessário que haja uma retratação do senhor ministro do STF. Flávio, retratação também foi o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também disse que o ministro Barroso deveria se retratar. Em relação à nota, a do STF, que foi emitida, diz o seguinte, abre aspas, um trecho aqui da nota emitida pelo STF. Como se extrai claramente do contexto da fala do ministro Barroso, a frase "nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo" referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição, fecha aspas. Vamos voltar ao grande problema aqui. Isso aí foi mudado, tá? Essa versão foi mudada. Primeiro foi uma versão dada pela assessoria do STF dizendo, olha, ele quis dizer voto popular. Logo depois foi uma nota do próprio ministro Barroso, redigida na primeira pessoa do singular, e aquela nota do STF desapareceu. Estou procurando aqui no site do STF, não consigo encontrar essa nota de jeito nenhum. Se algum deputado, senador aí estiver nos ouvindo, por favor, eu acho que isso já é um motivo para a investigação em si. Ou seja, uma mudança de versão para falar assim, olha, já que essa coisa de voto popular aí não vai dar certo, vamos mudar lá, colocar só o termo bolsonaristas, extremistas, né? E sumir com aquela primeira versão. Isso aí para mim tá muito estranho, tá? Não é uma coisa normal. Isso para mim é uma coisa que acontece lá na Venezuela, na Guatemala, em Cuba, não é uma coisa de um país livre. Primeira coisa aqui para a gente pontuar. Segundo lugar, isso que a Ana acabou de falar, né? Institucional, ou seja, né? A ideia do STF agora é falar, não foi o Barroso sozinho, o Barroso como pessoa, não foi a instituição. Ora, quando é o Daniel Silveira, aí é a pessoa. Quando é o Sérgio Moro, aí aliás, aí é a instituição. Aí é a instituição. Ora, um ministro do STF, aliás, um juiz, qualquer juiz, um juiz de uma comarca do interior, ele tem algumas obrigações que são próprias da magistratura. Se um juiz for pego numa balada, sexta-feira, 11 horas da noite, enchendo a cara, ele perde o cargo. Ele fez alguma coisa de errado? Ele cometeu algum crime? Não, mas isso para um magistrado é uma coisa errada. Eu ouvi isso de uma pessoa muito poderosa dentro do governo Lula recentemente, de que uma pessoa que tem a família inteira de juízes, dizendo, olha, o que é o normal do juiz, o juiz chegar, saudar e sair. Ele não fica em festa, ele não faz festas com as pessoas que ele vai julgar, ele não fica lá de conversinha o tempo todo, ele não vai a um evento político, ou seja, o juiz julga, ele precisa ter um código de conduta que não é o mesmo das pessoas comuns. Inclusive, o juiz ele tem menos direito do que as pessoas. Por exemplo, um juiz ele não pode ficar declarando votos o tempo todo. Imagina um juiz declarar a sua posição política o tempo todo. Exatamente o contrário do que está acontecendo no STF. O STF, que só tem dois ou três, né? São três, na verdade. Rosa Weber, Fux e um dos indicados pelo Bolsonaro, que são juízes de carreira. Eles parecem que não têm mais essa preocupação. Eu sou advogado, vou continuar advogando lá. Agora, eu vou ser a pessoa que julga, já deixo lá de cara. Ó, as causas de esquerda estão ganhas, as causas de direita estão perdidas, acabou o problema, e eu fico dizendo o tempo todo, democracia, democracia, democracia. Vamos lembrar, né, do ministro Barroso, né, amiguinho do João de Deus, se declarou impedido. Foi a única pessoa do Brasil que é capaz de ser mais poderoso que o ministro do STF, é o João de Deus. Faz 4 ministros ficarem calados. Soltou Perdeu Mané numa mola. Fez parte de um evento na Universidade do Texas chamado Ditching a President, né, que seria algo como livrando-se de um presidente. É pior, né, meio que jogando um presidente no lixo. Fez aquele evento com a Tabata Amaral, no qual ele está dizendo, nós vencemos o inimigo. Que história é essa de ter um juiz que declara a sua posição o tempo todo? Vamos só lembrar, o Barroso é o único que ele fala essas coisas abertamente. Os outros eles fazem sem usar tanto essas palavras, mas isso é uma coisa para você investigar todos os ministros da Suprema Corte. Lembrando, o Brasil tomou as suas por causa do áudio do Bessias. Não tinha 1% da gravidade disso.
Bom, eu li um trecho da nota que foi emitida pelo STF, que segundo o Flávio sumiu do site do STF, encontrei aqui no site da Oeste. Mas agora vou ler a nota que foi emitida então em primeira pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso. Abre aspas, na data de ontem, em Congresso da União Nacional dos Estudantes, utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo, quando na verdade me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. Silvio. Não se trata de retratação, e sim de se aplicar a lei. Simples assim, Paula. Eu acho que eu não vou aqui entrar no mérito do que ele redigiu e a pressão que paira nesse momento, inclusive de outros integrantes da corte em cima dele por causa do que disse. E para não me repetir aqui, né, mais uma vez, é o estar lá, talvez o mais agudo, não se trata de retratação, nota oficial, e sim que a lei seja cumprida. Se ele cruzou a linha, e para a minha modestíssima opinião, ele cruzou, e talvez já tinha até cruzado anteriormente, mas agora ficou muito claro, que seja aplicada a lei para quem cumpre uma função tão importante de um dos 11 ministros da Suprema Corte Brasileira. Para isso, o Senado é a casa regulatória, a casa reguladora que tem prerrogativa constitucional para tal. Ponto. Paula, sobre tudo que vocês estavam dizendo sobre o 8 de janeiro, imagino até que nós vamos falar sobre isso mais adiante do programa, com a reportagem de capa. Eu só queria falar sobre uma cena, né? Já que essa cena do senador Rogério Marinho é muito marcante, de fato. Ela não só emocionante, como tem um grau de sinceridade já bem elaborado, já bem contado aí nos comentários do Alexandre Garcia. Tem um ponto que eu queria citar, que é o seguinte: há outras imagens também muito comoventes e que toda essa história, olhando à luz do hoje, né, estamos no mês de julho, na metade, tem muito a ver com o tempo que essas pessoas perderam nas suas vidas. Sempre entra aqui aquele parêntese chato, aquele travessão, em que eu sempre digo: quem jogou uma única pedra, quem depredou qualquer patrimônio público deve ser punido à letra da lei, com o rigor da lei. Por que eu faço isso? Porque nós que temos um olhar um pouco diferente da velha mídia, da mídia majoritária tradicional, viramos vidraça, né? E somos atacados com recortes das nossas falas, que alguns vão parar até no Ministério Público e viram denúncia. Então, recuando agora um pouco, essas imagens, uma mãe, por exemplo, que foi libertada recentemente e os filhos vão recepcioná-la na porta da Colmeia, que é a ala feminina dos presídios no Distrito Federal, e ela abraça. Quem tem um filho em casa com entre 4 e 7 anos talvez saiba o que significa 6 meses na vida de uma criança, em todas as idades. Mas imagina numa faixa etária como essa. Imagina o preço desses 6 meses em que eles passaram lá. Imagina onde está o Sérgio Cabral hoje, condenado a 400 anos de prisão, fazendo vídeo na internet como um influenciador digital, falando sobre o Rio de Janeiro. Talvez esteja numa belíssima praia no Rio de Janeiro. Os tesoureiros do PT, para parar só aí, onde eles estão? E essas pessoas estavam no lugar errado se elas não atiraram uma única pedra, se elas não depredaram nem invadiram nenhum prédio público. E elas estavam lá exercendo um direito que até aquele dia 8 de janeiro, ainda mas até aquele dia, sobretudo, era um direito constitucional de se manifestar, de gritar fora Lula, de não aceitar o triunfo da indecência que aconteceu no Brasil com o retorno de uma quadrilha ao poder, como disse o atual vice-presidente da República. Não sou eu que estou dizendo, é o vice-presidente. Veja, era o direito de manifestação fora Lula, como fora Bolsonaro, fora Temer, fora Dilma, fora Collor. A ONU estava lá também, no fora Collor. Imagino que o Barroso, naquela altura da vida, era advogado. Imagino que ele até apoiava um movimento como esse. O que elas fizeram de errado se elas não jogaram uma única pedra?
mas o tempo, esses 6 meses, vai custar muito caro na vida dessas pessoas. Eu espero que um dia, se é que é possível, exista alguma reparação aos inocentes do 8 de janeiro.